convidar a fechar os olhos agora. Turn off your cell phone. Desliga o teu celular. Respira fundo. Sabe que você tem pulmões aí dentro de você? A gente se esquece, né? Respira fundo. Oxigena a sua mente. A palavra do Senhor diz: quando vos reunis para ouvir o Senhor, que sejam poucas as suas palavras. Deus está no céu e você está na terra. As Escrituras também dizem: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Para saber que Ele é Deus, a gente tem que se aquietar. E a gente não tem conseguido ficar quieto para ouvir a voz do Senhor. Nosso irmão Pedro, agora já não aquele fanfarrão lá do início dos evangelhos, né? Agora um senhor sexagenário lá, chegando na casa dos 60 anos, maduro, mal quebrado, tendo sofrido as alegrias e as agruras do discipulado, porque o discipulado é um projeto de vida marcado por alegrias, mas que traz consigo agruras, como quaisquer coisas boas da nossa vida. Um título universitário, um empreendimento, um filho, não é? Projetos de uma casa própria, independência financeira, alegrias. Mas é um projeto existencial que traz consigo agruras, sacrifício. Quando a gente diz sim para algumas coisas, a gente diz ao mesmo tempo não para um monte de outras coisas. Esse Pedro então fala de um lugar de maturidade, não mais de um lugar fanfarrão, de cortar a orelha do soldado, dizer eu morro por ti. Você contou um pouco a história desse pescador aqui na sua canção. Ele fala, portanto, como alguém que merece e pode ser ouvido. A partir do verso 4, ele escreve pastoralmente o seguinte, no capítulo 2 da sua primeira carta: à medida em que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo. Pois assim é dito na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa, mas para os que não creem, é a pedra que os construtores rejeitaram e tornou-se a pedra angular, e pedra de tropeço, rocha que faz cair. Os que não creem tropeçam, porque desobedecem a mensagem, mas para o que também foram destinados. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Amém? Que palavra de Deus para nós, irmãos. Nesse texto, Pedro, ele é de uma felicidade, ele é de uma riqueza, ele é de uma profundidade, ele é de uma relevância assombrosa. E é muito chocante para mim contrapor o que o Pedro está falando aqui com as falas do Pedro ainda lá em Cafarnaum, né? Meio barro, meio tijolo, segue, mas não segue. O Moro manda a polícia e ele fala, não tem nada a ver com isso. Se me prender, eu faço uma delação premiada, não tem nada a ver com isso. E ele sai xingando. Ele deixa todo mundo na mão.
Ele que era o mais velho, ele que era o líder, ele que era casado, ele que supostamente deveria ser um exemplo para os outros. Ele decepciona os seus companheiros, ele decepciona o Senhor. Mais ou menos, né? Porque Jesus disse: olha, Pedro, eu vi Satanás peneirando você, cara. Eu vi o esquema que está sendo armado para te pegar. E aí, passam-se algumas décadas, passam-se alguns anos e a gente vê o Pedro falando coisas tão profundas aqui. Você tem a sensação de estar lendo um texto denso? Você tem essa sensação? Sabe quando você come uma comida assim que você fala assim, pesado isso aqui, rabada, sabe? Rabada. Se liga na rabada? Sabe quando você percebe que vai exigir um esforço para você entrar no que está sendo dito? Você fala, não, peraí, deixa eu prestar atenção nesse negócio aqui. Por exemplo, o Pedro está sublinhando, ele está fazendo teologia aqui, teologia profunda. Ele está falando da igreja. Esse é o nosso tema, lembra? Igreja é a comunidade que confessa que Jesus é o Cristo. Segundo, igreja é o povo de Deus. O que é ser povo de Deus? É um tipo de gente que ouve a Deus e obedece a Deus. Semana passada, o que é a igreja? É um povo que vive em roda, em torno da mesa da comunhão. A mesa do Senhor como esse símbolo de uma vida entrelaçada. Aquilo que Paulo chama de profundos afetos e misericórdia. A nossa vida está entrelaçada, Clélia. A minha vida é a sua, Alberino. E a gente celebra isso comendo junto. E hoje, quando leio Pedro com os irmãos, eu poderia intitular essa mensagem, mas a gente está low-tech, né? De quem somos e o que fazemos. Eu pedi para você repetir, porque assim não está aqui, mas ela chegou, agora já era. Quem somos e o que fazemos. Porque assim é contra esse recurso didático de repetição na igreja. Quem somos e o que fazemos. Muito bem, o Pedro fala algumas coisas, vamos lá. Ele sublinha o caráter corporativo ou comunitário do cristianismo. Ele sublinha, ele enfatiza, ele destaca. Ele deixa claro que o cristianismo é corporativo, que é comunitário. Que quando você adora o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, você não faz sozinho. Você não pode fazer sozinho. Sabe por quê? Porque ele não deixa que isso aconteça. Ele não quer que isso aconteça. Ele não permite que isso aconteça. Por exemplo, quando o Senhor Jesus nos ensina a orar, Ele diz assim: vocês quando orar, vocês fecham a porta do seu quarto, entra no seu quarto, fecha a porta e ore ao seu Pai que está no céu, pois o seu Pai que está no céu te recompensará. E vocês vão orar assim, olha só como a gente sabe. O terceiro dedo lá dos 5 dedos do cristianismo, né? Como é que é a oração que Ele nos ensinou? Pai o quê? Pai o quê? Ué, mas você está sozinho no quarto, você ora no plural? Por quê? Eminentemente o cristianismo é comunitário, corporativo. Até quando eu estou sozinho no meu quarto, eu levo a comunidade comigo. Eu oro no plural. A oração cristã é no plural, irmãos. É na primeira pessoa do plural. Pai nosso. E ao chamar Deus de Pai, eu chamo o outro de irmão. Por que eu digo isso? Porque o Pedro está assim, ó, vocês. Ele não está se dirigindo a uma pessoa, ele está se dirigindo a uma comunidade confessante, a um povo que ouve e obedece a Deus. O Pedro ataca de frente essa ideia pós-moderna de tornar o individualismo como um valor inquestionável. Cada um na sua e a amizade continua. Você para mim é problema seu. Cara, vizinho é o seguinte: oi, tudo bem, tchau. Gente, isso é heresia para o projeto de vida que Deus tem para nós em Cristo Jesus. Isso é heresia. O estilo de vida pós-moderno é uma heresia. É uma afronta à Trindade. Se morar 10 anos num prédio, 10 anos no prédio, você conhecer as pessoas. Olha que contradição de termos. De vista. Biblicamente, se você vai para o Antigo Testamento, quando diz assim: conheceu Abraão, a sua mulher, está dizendo o quê? Que eles oraram de madrugada juntos lá.
Fizeram uma reunião de oração all night long, como diria o Lionel Richie. Conhecer no Antigo Testamento traz consigo a ideia do ato conjugal, do ato sexual. É profundo. Então não dá para conhecer alguém de vista. Você pode dizer, eu já vi fulano aqui, mas conhecer de vista não dá. Porque conhecimento subentende, pressupõe contato, conversa, diálogo, relacionamento, partilha, comer junto, brigar, até brigar. Porque você só briga com quem você tem intimidade. Você só briga com quem você convive, com quem você se importa. Porque se eu não me importo com o Gilson, eu deleto ele do Facebook. Não estou nem aí. Mas se ele é meu amado, eu vou falar, Gilson, meu camarada, olha, cara, você está errado. Nunca te falei isso, Gilson, mas eu queria aproveitar e falar, você está errado. Vocês. E aí a gente subtrai, a gente retira daqui, a gente extrai daqui uma verdade teológica. Cristianismo, carreira solo, é falso cristianismo. Cristianismo, lembra desse louvor? Oh, by myself. I wanna be. Isso é um plágio de um compositor russo. Eu estava ouvindo um concerto e falei, caramba, cristianismo não pode ser tudo por minha conta. Um termo que brota o tempo todo no grego do Novo Testamento é alelon. Alelon. Uns com os outros, uns dos outros, uns pelos outros, uns para com os outros. Já viu como isso aparece? Alelon. Alelon. Uma vez eu conversei contigo sobre isso, tu lembra disso? Vocês, o caráter da fé cristã é comunitário. O caráter da vida pós-moderna é individualista. Se você tem um problema, Maurílio, me inclua, cara. Me inclua fora disso. Você está no elevador, aí entra aquele teu amigo que você conhece de vista. Aí você olha para ele, ele olha para você, e vocês começam a conversa mais profunda, mais humana, mais significativa, mais bela, e que deriva de um coração muito relacional. Tá calor, né? Ou então assim, e aí, quem ganhou o jogo? Ih, rapaz, não sei. Vocês, cristianismo comunitário, não dá para seguir a Jesus sozinho. Isso é balela. Isso é balela. Durmam com esse barulho, porque eu também durmo com ele todos os dias. Não dá para seguir a Jesus sozinho. Agora, é claro que no real e na real, a Vera, quem convive com a igreja, quem anda junto já há um tempão, sabe que é uma expressão muito engraçada, né? Às vezes eu olho para a igreja, não a nossa igreja, estou falando de vocês, irmãos, vocês já entenderam, né? Estou falando da igreja do Grau. Às vezes a gente tem a impressão que se puser uma lona por cima é circo. Se levantar muro é hospício. Conhece essa expressão? É porque, gente, o potencial, ouça isso aí, o potencial da religião, que é outra coisa, eu estou falando de religião até agora, alguém falou de religião aqui? Eu falei de comunidade, eu falei de uma identidade, de um relacionamento com Deus e de um relacionamento uns com os outros, eu falei de religião, mas o potencial da gente reduzir isso tudo à religião, e o potencial, eu diria, da religião nos endoidecer é muito grande. Como disse um amigo meu outro dia, o potencial da casa de Deus se transformar em sinagoga de Satanás é muito grande. O potencial da religião se transformar numa máquina de moer carne e destruir a sua vida é enorme, gente. A chance disso acontecer é muito grande. E aí, quando a gente avança nesse texto, a gente percebe então que o Pedro está falando outra coisa, ele está falando também da superação da religião. Quando ele diz que nós somos pedras vivas, que estamos sobre a pedra angular, sobre o fundamento que é Cristo, e que aí nós somos um sacerdócio santo, ele está dizendo que agora o templo sou eu, o templo é você. Ele está dizendo que a religião foi superada pela cruz de Cristo. Então isso parece uma maluquice, né?
A gente tem que estar junto, mas a religião não está com essa bola toda. Como é que a gente está junto sem estar no quadradinho, na caixinha religiosa? Como é que a gente se relaciona fora dessas marcas, desses muros, dessas linhas de pressão, desses cacetetes da religião? Eis o desafio. O que ele está dizendo é que agora o templo sou eu e você. O que ele está dizendo agora é que o sacerdote sou eu e você, por meio de Cristo, somos sacerdote. O que ele está dizendo agora é que a gente superou de vez o domingo. Que a vida cristã, que o culto, que as situações de culto acontecem nos outros 6 dias da igreja. Que lavar a louça para sua esposa, seu preguiçoso, é um ato cultico tão bonito quanto cantar um hino aqui. Que dá atenção à moça que faz a faxina lá na sua empresa, está lá faxinando, aí ela está assim meio chorosa, e você parar e falar assim: querida, olha só, isso é bem de Jesus, né? Jesus dava atenção para qualquer um que se aproximava dele. Na agenda de Jesus cabia coisas assim: querido, o que está acontecendo? Ah, não, seu Gerson, é que meu esposo me bateu ontem. Querido, senta aqui, vamos conversar. Essa é uma situação de aconselhamento pastoral. Mas pastor, eu não sou pastor, eu sou um empresário. Pastor é você. Eu vou dar o telefone do meu pastor para você ir lá procurar. Não é isso que o Pedro está dizendo. Ele está dizendo que a religião foi superada, porque a gente não precisa mais de tempo, não tem mais um dia santo, todo dia é santo, todo dia é um santo dia, e que todo mundo é um sacerdote. Aí a gente recupera um pouco o que o Lutero falou, o que o Calvino diz, mas a gente está esquecendo. Sabe o que o Lutero propôs a partir desse texto? A gente está no meio aqui ainda. Ele falou de sacerdócio santo, mas lá na frente ele vai falar de um sacerdócio real. O Lutero e o Calvino, lá no século XVI, entenderam o seguinte: acabou o clericalismo. Ninguém é superior a ninguém espiritualmente porque é um sacerdote ordenado. Ninguém tem mais acesso a Deus, nenhum sacerdote tem mais acesso a Deus do que qualquer cristão que entra no seu quarto, aleluia, fecha a porta e fala ao seu pai que está em secreto, porque o seu pai que está em secreto lhe ouve. Não é a oração do sacerdote que faz Deus ouvir, que faz Deus agir. É a oração de um justo, feita em nome de Jesus. Então o templo foi superado, o dia santo foi superado, o sacerdote foi superado, e o Lutero tem essa frase maravilhosa, quando ele diz assim, e eu gostaria que você repetisse: cada crente um sacerdote, cada dia um domingo, cada casa uma igreja. Não é demais isso, cara? Cada crente um sacerdote, cada dia um domingo, cada casa uma igreja. Isso foi extremamente revolucionário. Não foi o Lutero, não foi o Calvino que criou esse negócio. Foi Jesus. Jesus superou o sábado. Jesus superou a necessidade de você entregar seu dinheiro lá no templo. Presta atenção, no templo, na indústria religiosa, tá certo? Para que Jeová, para que Javé ouvisse a tua oração e te perdoasse. Jesus disse: eu te perdoo. Jesus disse: ora que o teu pai te ouve. E os discípulos, seus discípulos, disseram: você está triste? Chama os irmãos e ora e confessa os seus pecados, que o pai vai te ouvir. A oração do justo é eficaz. O Pedro afirma isso nesse texto. Nós somos um sacerdócio santo, nós somos sacerdotes. Eu sou um sacerdote do Deus vivo, você é um sacerdote do Deus vivo, nós somos sacerdotes do Deus vivo. Será que a gente tem coragem de falar isso agora, irmãos, aqui, às 7 para o meio-dia? Eu sou um sacerdote do Deus vivo. Eu sou um sacerdote do Deus vivo. Cuidado, hein, que você está assinando aí uma responsa. Você é um sacerdote do Deus vivo. Você é um sacerdote. Fala para alguém assim, mete o dedo na cara. Sacerdotisa. Pastor Eli.
Fala para o outro, eu sou um sacerdote, você é um sacerdote. Agora juntos, nós somos sacerdotes do Deus vivo. Sabe o que está acontecendo? A gente está fazendo um retrocesso. A gente está voltando para esse clericalismo que Jesus perfurou. A gente está voltando para esse clericalismo que os reformadores, que o Lutero, que o Calvino atacaram. Wesley, proibiram Wesley de pregar. Você não é um sacerdote ordenado. Você não é um sacerdote anglicano. Você não tem autoridade para pregar. Ele subiu no caixote e falou assim: tudo bem, minha paróquia é o mundo. Onde eu pusesse meu caixote, se meu púlpito, eu prego o evangelho. Mas a gente está recuperando isso. Como é que a gente está recuperando isso? Dizendo, eu vou lá naquela igreja, porque aí o apóstolo fulano de tal, ele é especial. A palavra apóstolo não é hierárquico, sabia? A palavra apóstolo descreve uma função. Alguém sabe o que é apóstolo? Não estou falando daquele lá da televisão não, tá? Mas também. O que quer dizer apóstolo? Enviado. Se eu falo assim, Felipe, o Vini está no hospital, está na UTI, cara, eu estou atendendo uma família aqui, estou preparando um culto de domingo. Filho, você pode ir lá e orar por ele em nome de Jesus, ungí-lo em nome do Senhor, vai lá dar um consolo. Pronto, eu te designei apóstolo. Você sabia que você pode ser apóstolo? Cara, você ia ser famoso. Os caras estão achando que ser apóstolo é ter um cargo hierárquico maior que pastor, maior que bispo. Gente, bispo não é maior que pastor, sabia disso? Bispo é um pastor de pastores, ele é um supervisor. A palavra é episcopo, você conhece epi, não é? É em cima. Escopo, você conhece também escopo? O escopo dessa reunião, ou seja, o foco, o alcance. Episcopo é supervisor, agora latim, primeiro grego, agora latim. Super em cima e videre, em latim quer dizer ver, aquele que vê de cima. O bispo é um supervisor. Ele não é um cara maior do que um pastor. O pastor não é maior do que um membro da igreja. Eles têm funções diferentes. O pastor dedica o seu tempo para capacitar os outros a fazer a obra de Jesus Cristo. Mas os caras estão achando que entende? Que é moral. Aí fica tirando marra, tirando onda. Sou apóstolo. É apóstolo assim o tolo, apóstolo depois do tolo. Jesus aboliu isso, irmãos. Amém? Jesus acabou com isso. No nosso templo do escambau, irmãos, vamos usar um termo hebraico, escambau, isso aqui não é templo. Não pode comer no templo. Mas como assim? Você come no templo todo dia, semana está dentro do templo. 2 hambúrgueres, alface, queijo de molho especial, cebola pix, não come com gergelim. A gente confunde reverência com religiosidade. Você pode me chamar de Gerson e me respeitar profundamente como sendo seu pastor. E você pode me chamar de pastor, ironicamente, pastor. E aí, pastor? Aí eu penso assim, mas não falo, para não pecar de bobeira, né? E aí, pastel? Então Jesus acabou com o tempo. Jesus acabou com o clero. Jesus acabou com a religião, irmão. Quando ele na cruz, vocês olharam a nossa cruz aqui, foi o Hernani que fez. Obrigado, Hernani. Essa cruz aí foi um projeto do reverendo Elber de César, que infelizmente nos deixou, e felizmente para quem já está no céu, está uma festa, está um forró presbiteriano, santo lá. O Elber era demais, né? Então eu conheci esse projeto com o Elber, a cruz vazada. A cruz é o grande símbolo do cristianismo. Grande escândalo do cristianismo. Jesus foi morto como um criminoso político. Jesus sofreu o vitupério, a vergonha de um criminoso. Depois que a gente entendeu que ele estava pagando o preço pela nossa redenção. Mas ele não está na cruz, ele ressuscitou.
Mas na cruz, ele acabou com a religião, Luiz. Sabe por quê? Porque ele disse assim: está. Fale comigo, com a boca cheia, coração feliz. Glória a Deus. Irmãos, isso é o Evangelho, isso é boa notícia, está consumado. Jesus já fez o que eu não conseguiria fazer para a minha salvação. Jesus já fez o que você jamais vai fazer para ser chamado filho de Deus. Jesus já fez o que você precisaria, não é reencarnar ou reencadernar 1 milhão de vezes, mas 10 milhões de vezes não seria suficiente para tornar você um filho de Deus. Mas Jesus já fez, e na cruz ele disse: está consumado, acabou. Já era. Agora creia e viva essa redenção que Ele te oferece. Pastor, mas eu olho para o passado, eu fico pensando, pastor, irmão querido, irmã querida, não ponha um ponto de interrogação onde Deus já colocou um ponto final. Ele disse: está consumado, você foi perdoado. Nada vai mudar isso. Satanás e demônio do inferno, nenhum vai mudar isso. Agora não banalize o que custou a morte, sanguinolenta, trágica, cruel, vergonhosa do Filho do Deus vivo. É isso que o Pedro fala aqui. Agora a gente é sacerdote, mas é sacerdócio santo. Agora a gente é sacerdócio, mas é um sacerdócio real. Imagina um acrílico assim, VP de expansão do reino de Deus. Você é vice-presidente de expansão do reino de Deus. Então viva uma vida de santidade. Eu viva também uma vida de santidade. Assumamos a nossa realeza, irmão. Aí você olha para esse texto. Somos juntos. O que somos juntos. O que somos porque Ele fez. Não é mais Israel, não é mais o judeu, é aquele que crê, é aquele que é chamado filho de Deus. Somos sacerdotes. Nós oferecemos a Deus adoração por meio da nossa vida. A religião foi superada. A gente não se reúne por motivo religioso. Você sabia disso? A gente não se reúne por motivos religiosos. A gente se reúne por motivos históricos e escatológicos. Por que históricos? Porque Jesus nasceu da Virgem Maria, como diz o credo. Padeceu foi concebido pelo Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria. Você lembra? Pastor, isso é coisa de católico. Eita povo, não aprende, isso é coisa de cristão. Vamos lá? Foi concebido pelo Espírito Santo, queridos e queridas. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, morreu, desceu ao mundo dos mortos, ao Sheol, ressuscitou ao terceiro dia, voltou ao céu, está à destra de Deus Pai, de onde virá para julgar vivos e mortos. Amém. Nós não estamos aqui por motivos religiosos, mas por motivos históricos. Isso aconteceu. Isto aconteceu. Ele nasceu, ele viveu, ele foi morto, ele ressuscitou, ele é Deus e ele voltará. A gente está aqui para a gente não se esquecer disso. A gente não está aqui para comprar a bênção, para comprar salvação. Salvação não se compra, bênção não se compra. Não seja tolo, não dê seu dinheiro para quem vende bênção. Quem te dá bênção te dá de graça, porque é de graça que nós somos salvos e abençoados por Cristo Jesus de Nazaré. O que eu faço é porque Ele já fez muito por mim. O que eu canto é para lembrar o que Ele fez por mim. O que eu prego é para anunciar o que Ele fez por mim e por você. E quer saber? Você é um rei, você é um sacerdote. Você é sacerdócio santo e sacerdócio real. Você pode, no cafezinho da empresa, vendo alguém deprimido, falar: vem cá, meu irmão, vem aqui, posso orar por você? Ninguém fala que não, né, Eli? Quem vai falar não para uma oração? Se você fala: posso chutar a sua canela? Ele vai falar: qual é, meu? Você fala assim: posso orar por você? Pode. Chega assim e fala assim: Senhor. Não precisa gritar, não. Senhor, nosso Deus! Você vai ser demitido. E também não vai no banheiro, não. Sabe, vocês dois no banheiro abraçados, e ele, meu amado.
chega num cantinho assim e fala: Senhor, meu amigo está sofrendo, mas em nome de Jesus, como seu servo, representando o reino de Deus, eu quero orar que ele resolva essas questões. E aí você fala: vamos almoçar junto. Cara, se todo mundo fizer isso, irmãos, o mundo vai ver a glória de Deus. Mas a gente terceiriza a santidade para o pastor. A gente terceiriza o conhecimento bíblico para o teólogo. Você é um rei, você é um sacerdócio. Agora, pastor, eu olho para a minha vida e não vejo nada disso. Sabe por quê? O verso 4 diz assim: à medida, abre aí. Quando é que essas coisas acontecem? À medida que se aproxima dele. Se você se aproximar, chama a banda aqui para a gente fazer um grande final. Só de Deus, glória de Deus. Se você se aproximar do pastor Gerson, você vai ver que eu sou de barro. Se você se aproximar do pastor Eli, você vai ver que ele é homem. Se você se aproximar do pastor Eli, você vai ver que ele não difere de você, inclusive de alguns dos seus defeitos. Mas se você aproximar-se do Cristo de Deus, você vai ser convidado a ser semelhante a Ele. Você vai ser convidado. Gente, imagina se eu fosse um diplomata. E aí o Itamaraty, né? É isso mesmo? O Itamaraty me envia lá para a Inglaterra, porque não ia ser embaixador do Brasil nas Ilhas Fiji. Eu não, eu ia para a Inglaterra, né? Eu ia levar o Brasil comigo. Você não ia levar o Brasil se você fosse embaixador do Brasil em Cuba? No Irã, você não ia levar o Brasil com você? Você ia fazer festas brazucas na embaixada. Você ia servir feijoada. Ia fazer churrasco com São Jorge. Seu São Jorge? Não, está amarradíssimo. Seu Jorge. Você ia fazer feijoada com o seu Jorge, tocando lá. O que mais? Você ia usar a camisa da seleção brasileira. Você ia dar 2 beijos em todo mundo, abraço em todo mundo se você fosse carioca. Ou um abraço em todo mundo se você fosse paulista, porque menos um pouco, né? Você ia levar o Brasil consigo. Você não ia levar, Sadel, o Brasil consigo? Se você fosse embaixador do Brasil lá no Kirguistão, lá no Cazaquistão, olha que maravilha. Olha que maravilha, olha que coisa boa, né? Você levar o Brasil consigo. Leve a pátria celestial, o reino de Deus com você, no teu trabalho, para a tua faculdade, para a tua vizinhança. Porque você é embaixador de Cristo Jesus. Você é sacerdote. Mas à medida em que você se aproxima dele, se aproxima de Jesus, irmãos. Voltemos à Escritura, irmãos. Voltemos à Escritura. Voltemos à Bíblia. Voltemos à oração. Voltemos ao jejum. Voltemos à comunhão dos santos. Cara, a gente está rindo de Jesus. Quando eu era menino, cara, minha vida social era a igreja. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Todo dia tinha algum lugar e eu adorava, cara, porque eu era pobre, mais pobre do que eu sou. A gente dá uma melhorada, mas olha para o passado, olha para a tua vida, olha para a tua infância. Nossa vida social é a igreja, cara. Hoje a igreja não está nem em segundo e terceiro, a comunhão dos santos não está nem em segundo e terceiro, a gente está em quinto lugar. Se não tem nada, aí a gente fala: vamos lá no encontro do jovem. Sábado não tenho nada, não. É ato falho. Você vê, a gente fala isso, cara. Deixa eu ver, eu preciso ver se eu tenho alguma coisa. Voltemos, irmãos, para a simplicidade do cristianismo. Lembrou? Uma oração, um banho, uma refeição, um banho, um mandamento e uma tarefa. A tarefa de quem é sacerdote do Senhor. No domingo que vem eu vou falar sobre dons e talentos.
Você tem um dom, você tem um talento. Se você é embaixador do Rei, você tem que falar a linguagem do reino de Deus. A tua boca tem que proferir beleza, irmão. Se você é embaixador do Rei, você vai entender sobre a legislação do reino. Vamos nos aproximar de Jesus, irmãos. Poxa, pastor, você está puxando a sua orelha? Não, estou puxando a tua mão, estou nessa. Cura a sua cabeça diante do Senhor. Não estou puxando a orelha, estou puxando a mão. Né, amigo? Abraça teu irmão querido que está aí do teu lado. Abraça, não tem cristianismo carreira solo. É vocês, nós e nós. O Novo Testamento é vocês e nós. O eu foi crucificado com Cristo. É vocês e nós e vocês. Ore pelo teu irmão. Ore assim: Senhor, abençoe meu irmão, ajude-o a recuperar a sua identidade como embaixador do reino de Deus, como sacerdote santo, como um rei sacerdote do Senhor. Senhor, que ele perceba qual é o seu ministério, qual é a sua vocação. Que ele abandone a religião, porque o Senhor já superou a religião. Não estamos aqui para assistir culto, para cumprir obrigação religiosa. A gente está aqui para se alimentar, para celebrar e ir para a vida cristã que é vivida lá fora, lá no campo de batalha, lá na linha de frente. E o Senhor nos chamou para ser burocratas nesse exército, mas para ir para a infantaria, Senhor, para abrir empresa para o reino de Deus, Senhor, para fazer cirurgia para a glória de Deus, Senhor, para construir prédios e ganhar prêmios de arquiteturas para a glória de Deus, Senhor, para fazer shows para a Tua glória, Senhor, para dar aula para a Tua glória. Mas a gente perdeu isso, a gente perdeu. Chamado ministerial é para o pastor e para o missionário, não é para todos nós, porque todos somos pedras vivas, sacerdócio santo, sacerdócio real. Opera isso nas nossas vidas, Senhor. Nós oramos em nome de Cristo Jesus. E o Pedro, sabe o que ele faz quando ele termina essa palavra? Olha, eu me esforcei aqui para que você perceba quanto ela é estupenda. Eu me esforcei de coração. Mas é o Espírito Santo que vai aplicar isso nos vossos corações e meus. Mas sabe como é que o Pedro termina? Ele diz que nós não fomos chamados por... eu chamei a Marta para trabalhar aqui nesse projeto por causa da formação que ela tem. Por causa da sua formação na saúde. Por causa do seu resumê, do seu currículo crítico. Porque nós não somos chamados mas para anunciar as grandezas, as virtudes daqueles que o termo grego é areteia, virtude, a excelência. Quando o músico toca muito bem, a gente diz que ele é um virtuoso, ele é excelente, ele ultrapassou a mediocridade. Nós fomos chamados não mas fomos chamados para dizer no mundo quem é Jesus de Nazaré. Ele é a estrela da manhã, ele é o lírio dos vales, ele é a rosa de Saron, ele é Deus, irmãos, ele é maravilhoso. Que a minha vida e o meu ministério sirvam para glorificar o nome e a pessoa de Jesus Cristo de Nazaré, porque ele é tudo para mim, e que ele seja tudo para você também.